Olá pessoal, Fernando Fonseca aqui, a Fefon. Hoje eu vou mostrar para vocês o Atari 7800. Eu tive que segurar para não abrir esse cara para fazer esse vídeo e mostrar para vocês o 7800 Plus. Não o 7800 que saiu em 1986, mas a versão agora, uma versão nova, uma versão HDMI, uma versão muito bacana da Atari que eu vou abrir e a gente vai conhecer junto. Claro que eu já vi muita coisa sobre ele, mas é a primeira vez que a gente vai realmente pegar, jogar, certo? E esse cara aqui é perfeito, porque olha, o Atari 7800 ele já tinha uma premissa de rodar os jogos do 2600. Então ele saiu assim com uma qualidade maior, ele tinha algumas coisas que poderiam ser aproveitadas, um processador de som melhor, mas ele tinha toda a compatibilidade com 2600, coisa que a Atari não conseguiu fazer no 5200. Então, a retrocompatibilidade, ou seja, você tinha lá 50 cartuchos de Atari 2600. O que você ia fazer? Você ia trocar de videogame? Você ia comprar um Coleco, alguma coisa que desse mais gráfico, ia perder todos os seus cartuchos? Ou ia vender aquilo ali barato? Então a Atari lançou, e ela lançou inclusive com algumas observações, algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela fez com que você assinasse digitalmente os cartuchos do 7800 para que você pudesse usar os recursos do 7800. Se o seu software, o seu cartucho não fosse assinado digitalmente, você só utilizava os recursos do 2600. Isso eu estou falando do 7800 de 1986. Esse aqui é o 7800 Plus de 2024. Olha que gracinha, cara. Ele realmente é uma versão menor, né, mais compacta. A gente tem aqui uma caixinha muito bonitinha, assim, tudo muito bem feito. Um Atari novo, né, para chamar de seu. Olha como é que ele parece com o Atari Júnior. Vou tirar e colocar ele do lado do 2600 Júnior, vocês vão ver que ele parece bastante com o 2600 Júnior. Eu tô até assim procurando abrir aqui sem machucar muito as caixinhas, porque esse aqui, como eu falei com vocês, né, eu vou comprar todos os videogames, os lançamentos, as coisas, mas eu não vou ficar com eles. Eu vou só comprar para mostrar para vocês. Olha, ele vem com cartucho. Quem lembra no Brasil, quem é da época, né, o Atari vinha com mísseis e comandos, né? Comando de mísseis. Então toda Atari vem com cartucho para poder jogar. Então esse cara vem com Crystal Quest. E o interessante de falar que ele vem com cartucho é porque, se você olhar aqui na caixinha dele, ele é um hardware bacana. É um cara que está lá $130, uma coisa assim, mas ele tem um hardware que ele tem 256 MB de armazenamento. Um cartucho desse aqui, o Donkey Kong, são 4 KB. Ele tem armazenamento de 256 MB. Né? Ele tem um processador Rockchip 3128, tem uma RAM de 256 MB também, DDR3, certo? Ele roda cartuchos do Atari 2600 e 7800. E tem conexões USB-C, HDMI. Ele é um videogame moderno, certo? Que a gente vai poder usar aqui. Eu tenho aqui um cabo USB-C, um outro cabo USB-C, tenho um conector sem fio para o controle, para eu poder jogar. Tem esse, tá vendo o botãozinho aqui do controle para a gente poder usar. Então é um controle diferente com 2 botões. E um cabo HDMI e o 7800. Com todo o conteúdo dele aqui. Manual do Crystal Quest, aqui como usar e um acabamento muito legal, inclusive com uma observação aqui que você pode colocar no formato 16:9 ou 4:3. Você pode modificar, se você quiser jogar no formato de TV antigo, você joga em 16:9. O que acontece? Por que ele tem armazenamento? Você coloca um cartucho, ele lê o cartucho e ele vai renderizar esse cartucho, ele vai trazer para dentro da memória dele, vai trabalhar em cima desse cartucho para poder te dar uma imagem HDMI. Então vamos comparar, né, os cartuchos aqui, nós vamos comparar aqui depois. Aquela TV, como eu falei com vocês no vídeo do Atari, ela não fica muito legal quando você joga um Atari original 4x3 dentro de uma TV de LCD. É melhor você jogar, eu prefiro jogar nessa aqui, por exemplo. Mas nós estamos falando aqui de uma coisa diferente, nós estamos falando de um cara que nasceu já HDMI e é um cara que tem um upgrade ali, ele faz ali né, ele melhora a resolução para você poder jogar no HDMI, um upscaling. Então, só um pouquinho para eu conectar isso aqui e a gente conecta e já volta com os cartuchos e os testes.
Bom, pessoal, vocês podem ver que ele parece muito, né, com o 2600 Júnior. Ele é bem menor que o 7800 original, mas ele tem assim, um design bem parecido com o 2600 Júnior. E agora nós vamos fazer o seguinte: esse cara aqui é um conector que a gente coloca para o mouse sem fio. Então a gente vai ligar aqui o mouse sem fio do 7800, ligar o 7800 no carregador USB-C comum, e você vê aqui, ele funciona com USB-C, e eu vou testar primeiro o joguinho que vem nele, né, o Crystal Quest. Vou colocar o Crystal Quest, ligar, ali a TV está com HDMI, então vocês estão vendo ali a inicialização do HDMI. A diferença, né, você vê assim, de você jogar um Atari comum, um sinal de vídeo, sinal de antena daquela TV, e a diferença de você jogar um sinal HDMI, de uma coisa feita em HDMI. Tá lá, Load Game, aqui é o controlezinho dele, né, com os dois botões, igual a este controle. Este é o controle do 7800 original, ele também tem dois botões, certo? Então, posso começar, continuar, start. Sabe, não é um PS5, é aquela coisa, é um jogo no estilo dos jogos da época. Mas agora vamos ao que interessa. Ok, esse é o jogo que vem, Crystal Quest. Este é o Donkey Kong, que eu usei no 2600, que está aqui, inclusive, rodando neste 2600 aqui, né? Ele está aqui rodando nesse meu Rev 60, e vamos ligar para ver o que ele faz quando ele pega um jogo do 2600. Porque ele vai tentar trazer esse jogo, otimizar e jogar no HDMI. Aí a gente vai poder comparar. Inclusive eu deixei ele aqui com 16:9, ao invés de 4:3. Aqui é uma tela 4:3. Aqui eu deixei 16:9 para ver o que ele vai fazer. Note, apesar de ser um gráfico de baixa resolução, é uma imagem pura, é uma imagem limpa. É uma imagem muito melhor que se a gente jogar um Atari 2600 nele. E o cartucho é do Atari 2600. Certo? Então, eu estou me acostumando com esse joystick diferente, né? E lá vai o Mario. O Mario morreu. Então vocês veem que é bem diferente. Não gostei do joystick, vamos supor, né? Não acostumei com ele ainda. E se eu quiser usar um joystick comum, tradicional do meu 2600? Vou pegar esse cara aqui, bom, conectar aqui um joystick tradicional. Depois a gente faz o teste de conectar esse joystick sem fio no nosso Rev 60 77. Então, perfeito. Note que o som é o mesmo som do cartucho da Atari, que o som foi definido na época do processador de som da Atari, do 2600, né? E quando saiu o 7800, a Atari, para economizar no projeto, ela colocou o processador de som do 2600 no 7800. Então a maior parte das coisas, o som do 7800 parece muito com o som do Atari 2600, do 7800 original. Esse aqui é um 7800 mini, né? Agora, aqui comparando, né, a gente vê aqui o Donkey Kong rodando no nosso 7800 Plus e o Donkey Kong rodando no 2600. No Rev 60. Tem uma alteração que pode ser feita ainda, não sei se isso pode ser feito a quente assim, vamos testar, né? Ah lá, pode. Agora sim, tá vendo que melhorou, né? A proporção. Porque o jogo foi feito dessa forma, ele foi feito para 4:3. Aí ele fica mais bonitinho se você colocar 4:3. Tá. Bom, agora vamos fazer um outro teste. Vamos pegar os cartuchos do 7800 original. São cartuchos da Atari original do 7800. Donkey Kong Jr., Karateka, né? Então, começando aqui pelo Karateka, esses cartuchos nunca foram testados. Depois eu comprei algum tempo, eu ia comprar o 7800, não comprei. Então eles estavam guardados aqui. Vamos ver se esses cartuchos funcionam, né? E note, Loading Game. O Atari original, ele só chaveia para o cartucho. Ele joga ali e ele roda no cartucho. Esse cara não, ele traz para a memória. Por isso ele tem 256 MB.
Ó, o Karateka, o primeiro já funcionou. Caramba, gente, como que é toda a história do Karateka? Bom, vamos lá, o Karateka. Ou eu não conectei direito, ou esse controle não está. Eu preciso fazer uma manutençãozinha desse controle. Interessante que ele tem um botão de pausa aqui. Ah, sim. Entendeu? Ele tem um pause no console também. Então, vamos trocar o cabo desse controle depois. Vamos voltar ao controle wireless. Tira a pausa. Morre. Aquele tempo todo contando uma história e eu já morri. Vamos ao Donkey Kong Jr. do 7800. Né? Vamos tentar o Donkey Kong Jr. do 7800 para testá-lo. E por último, fazendo aí um paralelo, eu vou pegar o Donkey Kong do 7800, que ele é similar ao Donkey Kong do 2600, só que ele tem um gráfico desenvolvido para o 7800. É um cartucho original da Atari, né? Eu acho que nesse jogo o Mario prendeu o Donkey Kong e o Juninho tem que ir lá salvar o Donkey Kong das garras do Mario, né? Eu realmente nunca joguei o Donkey Kong Jr. Ele deve pegar essa. Ops. Coitado, eu tô matando muito o Juninho. Agora o último, só pra gente fechar o nosso teste. Vamos ao Donkey Kong, né? Também do Atari 7800. A gente compara, a gente tem uma boa comparação do Donkey Kong do 7800 feito para o 7800 com o Donkey Kong do 2600. E o que a gente rodou antes era o quê? O Donkey Kong do 2600 rodando no 7800. Vamos ver como é que fica aqui. Tem até um macaquinho extra ali. Então esse é o Donkey Kong do 7800 rodando num 7800 Plus. Pessoal, era isso. Então isso aqui é uma excelente pedida. Se você tem saudade do Atari, você pode rodar jogos do Atari, do 2600, do 7800, você pode rodar qualquer coisa, você pode ligar um joystick comum, tradicional desse aqui, você pode pegar todo o legado e rodar aqui, certo? Eu coloquei aqui exemplos do 2600, eu só coloquei no caso o Donkey Kong, mas a gente tem outros games, como um que eu gosto muito, que é o Fênix, por exemplo, do 2600. O Fênix era um joguinho bacana. Você vê que assim, os gráficos, a resolução é muito melhor. Assim, você tem uma experiência, apesar de ser, ainda é 8 bits, é aquela cara de 8 bits, mas é uma experiência muito melhor. Pessoal, a experiência era essa, fiquei muito feliz com o meu 7800, certo? Se você estiver interessado, fale comigo, esse que infelizmente eu não vou ficar com ele, mas é um videogame muito legal. Eu queria realmente trazer e mostrar para vocês nesse vídeo. Até a próxima!